Seja bem-vindo à Alverca TV. Aproveitamos este momento simbólico em que termina a primeira fase do Campeonato Nacional da Primeira Divisão Sub-19 e no qual o Futebol Clube de Alverca se apurou para a fase de campeão para falarmos com o Míster Rui Capucho. Antes de mais, dar as boas-vindas ao Míster, aproveitar também para agradecer este tempinho retirado. Míster, são já 49 anos, quase 50, de muito futebol, passagens pela Primeira Liga, principalmente pelo Alverca, 4 anos passados aqui neste campo, não, lá em cima no estádio, como jogador, e agora já vamos em praticamente 3 anos ao leme desta equipa de Sub-19. E vamos começar mesmo por aí, por estes 3 anos, uma retrospectiva do que se passou nestes 3 anos, até porque é uma entrada numa altura de Covid, que não havia bem campeonato, com Sub-21 também, depois todas estas conquistas de primeira fase para competir na fase campeão. Vamos então fazer uma retrospectiva destes 2 anos e meio, 3 de Futebol Clube de Alverca. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. Fazer uma retrospectiva do que tem sido estes 3 anos, eu diria que é fácil nesta fase fazê-lo, porque ao longo destes 3 anos fizemos acontecer as coisas que nos foram propostas. O clube viveu e vive momentos de alguma transformação, de crescimento do ponto de vista das instalações muito acentuado. Eu reitero isto, o Futebol Clube de Alverca hoje é provavelmente, a seguir ao Benfica e o Sporting, o clube com melhores condições de trabalho para a formação que existem na zona de Lisboa. Não há comparação possível. Não há comparação possível e, portanto, eu tive e tenho o privilégio de estar durante estes 3 anos a viver essa transformação, a fazer parte dela e a ajudar no crescimento. Do ponto de vista futebolístico, o resumo é fantástico. E nem começo pelas questões desportivas e da questão de nós termos conseguido atingir os objetivos, eu diria todos que nos foram propostos, e atingir hoje em dia os objetivos no futebol é muito difícil, é mesmo muito difícil. Eu vou mais por aquilo que tem sido o crescimento dos jogadores que nasceram aqui, que foram criados aqui e que se desenvolveram e que estão a mostrar aquilo que ao longo do projeto de formação conseguiram aprender. E há muitos jogadores que estão não só no nosso clube, que estão noutros, e que para nós é uma alegria imensa vê-los a começar a marcar também uma fase da vida do futebol, e onde o Futebol Clube de Alverca está naturalmente ligado a esses jogadores que estão em projetos já bastante diferenciados, alguns deles em projetos internacionais. Portanto, essa é a vertente da formação do Futebol Clube de Alverca e do crescimento, e de nós vermos que o que está a ser feito tem desenvolvimento individual. A nível coletivo, naturalmente, que o facto de os nossos júniores terem, pela terceira e este ano pela 4ª vez, atingido a fase final, ou a fase de campeão de Sub-19 a nível nacional, é fantástico. Reitero também que das 8 equipas que estão e que vão começar o campeonato a fase de campeão, 7 estão na Primeira Liga, a nível de séniores, e portanto o Alverca é a única equipa da Liga 3 que tem uma equipa há 4 anos consecutivos na fase final. Portanto, isto é extraordinário. Eu diria que se eu hoje fosse um atleta de 15, 16 anos, 17, um dos meus objetivos, se não pudesse jogar no Benfica ou no Sporting, eu diria claramente que o clube que eu queria representar era o Futebol Clube de Alverca. Porquê? Por tudo o que eu falei, são as condições de trabalho que o clube proporciona para o desenvolvimento e melhor desenvolvimento dos atletas. E depois, em termos de objetivos a atingir, o patamar em que nós estamos nesta altura é efetivamente muito alto, ao ponto de termos aqui sistematicamente clubes estrangeiros a verem os nossos jogadores e portanto, eu acho que o nosso passado recente confirma que, com tantas saídas, portanto, alguma coisa tem que estar a ser bem feita. A ser bem feita, isto não é exclusivamente, naturalmente, isto não é uma questão do Rui Capucho, é um projeto global, portanto, que envolve clube, envolve SAD, envolve a equipa técnica toda, envolve o nosso coordenador na formação, envolve
todas as pessoas que estão ligadas à formação aqui do Futebol Clube Alverca. Portanto, isto é um projeto comum, isto não é um projeto solitário de quem quer que seja, não há milagres no futebol. Partindo então do princípio desse primeiro ano em que o Mister chega aqui ao Alverca e traz a equipa técnica, quais foram os objetivos e o que é que foi pedido, até porque, tal como já referi, foi um ano em que tínhamos o Covid e havia essa dificuldade, às vezes no treinar, surgiam muitos entraves, por assim dizer. Que objetivos é que foram pedidos, tanto a nível desportivo como a nível coletivo e de grupo, até por essa gestão que tinha de ser feita devido ao Covid? O primeiro grande objetivo que nos foi solicitado foi aproveitar o nosso conhecimento da geração de 2003 e 2004 para formar uma equipa. Efetivamente, quando eu vim para cá, estávamos todos no meio de uma pandemia e, portanto, ir buscar jogadores quando não havia futebol, ou seja, estávamos sem futebol já há 3, 4 meses. E sem sabermos também como... E sem sabermos qual era o estado também de desenvolvimento dos atletas, eu diria que era obrigatório alguém que tivesse conhecimento do que acontece aqui na zona. E, portanto, eu diria que esse talvez tenha sido um dos principais requisitos que o clube teve, nomeadamente para nos convidarem para vir para assumir a equipa. E, portanto, como nós tínhamos esse conhecimento, para nós foi simples juntarmos o que já havia e trazermos uma série de jogadores que nós conhecíamos, não só do clube onde estávamos, mas de outros clubes que tinham sido nossos adversários. E, portanto, esse foi o primeiro objetivo. Depois deixou de haver objetivo, porque efetivamente tivemos vários meses sem poder trabalhar em condições. Depois retornámos à prática desportiva com as condições que nós sabemos, a treinar separados, 3-3, 4-4, portanto foi uma desgraça autêntica, portanto para quem adora futebol foi absurdo, foi triste ver o que aconteceu e, portanto, tivemos um ano relativamente complexo. Terminámos esse ano sem ter campeonato nacional. No final houve 2 provas distritais no qual nós concorremos e que ficámos em primeiro lugar nas 2 e, portanto, em relação ao primeiro ano isso ficou concluído. O objetivo para o segundo ano foi transitar os jogadores que conseguiríamos e, naturalmente, ir buscar mais jogadores. Utilizar como base. Como base, jogadores que também conhecíamos, mas que não tinham estado connosco nessa época, para então sim iniciarmos o primeiro ano de campeonato nacional pós-Covid. E, portanto, esse ano foi o ano passado. Fizemos uma primeira fase também absolutamente extraordinária, com jogadores absolutamente fantásticos, com uma dedicação incrível, com uma capacidade de aprendizagem incrível, e fruto é que hoje vemos muitos por aí fora espalhados, também não só a nível nacional, mas a nível internacional. Tivemos uma fase final, eu diria, mais difícil, e eu diria que a nossa equipa era muito competente e que merecia ter feito mais do que acabámos por fazer. Reitero que o nosso primeiro jogo, ano passado, fomos a Guimarães, tivemos a ganhar várias vezes e depois aos 92 ou 93 minutos acabámos por empatar. Depois recebemos também o Rio Ave e a única vez que foram à baliza marcaram um gol e empatámos 1-1. Depois fomos a Braga, fizemos um jogo muito interessante, não merecíamos ter ganho, mas empatámos. Portanto, fizemos um campeonato que dignificou muito o clube, efetivamente, mas eu acho que podíamos ter feito mais qualquer coisa no ano passado. Sim. E aproveitando aqui também a parte dos, neste caso, mais individual dos jogadores, acaba por ser também um ponto importante para a equipa de Sub-19, a subida dos jogadores ao plantel principal. E tem sido algo que tem sido transversal aos anos todos. O Alverca, a equipa de Sub-19, tem sempre colocado 3, 4 jogadores da equipa principal do Alverca. Exemplo deste ano, está lá o Jesus, está lá o Eduardo, e esse também é, com certeza, um objetivo que é sempre um dos pontos principais que é dado também à equipa Sub-19, a formação de jogadores para poderem dar o passo seguinte, que é chegar à equipa principal do Alverca. Esse é claramente um dos objetivos deste projeto. Faltou referir o Jean. Sim, o Jean. E o Pires. E o Pires, exatamente, que está a jogar fantasticamente na equipa principal. A passagem de júnior para sénior é realmente tremendamente difícil. É um choque. É um choque muito grande. E o facto do clube não ter, ao dia de hoje, um projeto de sub-23, porque as regras não permitem que um clube da Liga 3 tenha, esse tipo de projeto é para nós complexo, porque temos aqui muitos bons jogadores
que depois sentem essa dificuldade na passagem de júnior para sénior e, portanto, é muito difícil ficarem 8, 9, 10 jogadores num plantel sénior e com a competitividade que o nosso clube tem nesta altura, onde está inserido, não é simples. Eu sei que a qualidade não tem que ver com a idade, mas eu entendo que não é simples a transição de 8, 9, 10 jogadores. O facto de estarem nesta altura 4, 5 jogadores, eu diria que já é muito, muito bom. Porém, além desses 4 ou 5, e volto a referir, há outros tantos que estão noutros projetos. O Ramos está no Estoril, 23. O Guga e o Gustavo estão no Portimonense. Tal como no ano passado também tínhamos o Venac que tinha ido e já tinha sido. Exatamente, tivemos o Lacerda e o Luís estiveram no Norte Texas. O Freitas que está aqui na nossa equipa principal, portanto, há claramente nesta altura uma aposta diferente em relação ao que era o passado, mas reitero, a qualidade não tem que ver com a quantidade e, portanto, acho que o clube pode e deve aproveitar cada vez mais o que está a ser feito aqui, sendo que, naturalmente, eu entendo, não há espaço para todos. Sim, mas o Mister, aproveitando este ponto que estamos aqui a falar, sendo que essa aposta também maior na equipa principal dos jogadores que vêm do Sub-19 também vai muito de encontro devido aos resultados que os Sub-19 têm tido? As coisas não se podem dissociar. Claramente que sim, em relação à questão, mas às vezes pode acontecer que as equipas possam atingir alguns objetivos coletivos, mas depois a nível individual pode não se extrair algum jogador para aproveitar para a equipa sénior. Nestes anos isso não tem acontecido, todos os anos tem havido jogadores para aproveitar e eu diria que vai continuar a haver essa casuística para se aproveitar. Passando agora então aqui um pouco, passando do banco para dentro das 4 linhas, quando o Mister passou aqui como jogador, que grandes diferenças é que o Mister encontra e se lembra dessa altura, comparando agora com esta nova realidade do Futebol Clube de Alverca? As diferenças são todas. Os 4 anos que passei aqui no Alverca foram dos melhores da minha vida enquanto jogador de futebol. O facto de ter jogado na Primeira Liga deixou memórias que são inesquecíveis, completamente inesquecíveis. Eu diria que, em paralelo com a fase em que fui internacional por Portugal, eu diria que o facto de ter jogado na Primeira Liga é qualquer coisa que para um jogador é memorável. As comparações, eu nem sei, não há por onde começar sequer, porque, com exceção do estádio, que é o mesmo, e com umas condições extraordinárias, tudo o resto, o que nasceu aqui, onde nós estamos neste preciso momento, este centro de formação desportiva, isto não existia. Era na altura já um sonho do nosso presidente na altura, do Luís Filipe Vieira, este projeto. A verdade é que a atual direção, com o Presidente Orges e com o Luís Trancalhetas e com o Sr. Simões, fizeram e desenvolveram aqui este magnífico projeto e, portanto, isto não existia. Nós, na altura, treinávamos e jogávamos na relva. Quando chovia muito, íamos treinar atrás da baliza. Muitas das vezes íamos para umas matas aqui nos arredores e, portanto, as comparações são surreais, nem vale a pena irmos por aí. Tudo o resto, as condições que nós tínhamos naturalmente na primeira divisão na altura, eu diria que são muito semelhantes às que hoje a equipa tem na Liga 3. Ou seja, para quem está aqui agora, não há perca nenhuma de qualidade, absolutamente nenhuma. Há aqui uma grande mais-valia a nível do centro de formação, que inclusive é pontualmente a equipa sénior também tira partido destas condições que nós estamos aqui a ver, que é estarmos aqui no meio de 4 relevados. Portanto, isto é absolutamente extraordinário. Um clube como o Alverca ter estas condições. Sim, vai dentro da ideia de estar logo atrás do Sporting e Benfica, ser estas condições. Ainda pegando aqui nestes tempos de jogador, apanhou vários treinadores aqui no Alverca, também durante a carreira como jogador. Grandes influências é que acabam por trazer estes treinadores e qual o mais influente, apesar de ser sempre difícil dizer, que o Mister agora traz para quando está no banco? Eu diria que enquanto treinador, não enquanto homem, mas enquanto treinador, sou um bocadinho de todos. O que é que, eu não diria que foi o treinador que mais marcou. Estamos a falar dos do Alverca, certo? Sim. Não foi exatamente aquele que eu possa dizer que em termos de Rui Capucho, jogador, me tenha alterado muito. Mas para treinador, para o treinador que eu sou hoje, eu diria que o Mister Jesualdo Ferreira foi aquele que nos trouxe mais ensinamentos. O que hoje se fala muito da questão das recepções, coisa que há 5, 6, 7 anos ninguém falava nisso, portanto, e eu joguei futebol há 20 anos.
Eu recordo-me perfeitamente do professor João Ferreira falar com os jogadores do meio campo e de pararmos muitas vezes o treino, obrigando todos eles a conseguirem recepcionar a bola para a frente. Foi qualquer coisa de novo, foi qualquer coisa que nunca nenhum de nós se esqueceu e que eu insisto muito hoje com os meus jogadores. Não sou eu, toda a gente faz isto, naturalmente, isto não é uma questão do Rui Capucho, é uma questão transversal, mas eu diria que, desse ponto de vista, foi um treinador que estava muito à frente do seu tempo em pequenos detalhes. E a questão das recepções direcionadas, naquela altura, fez muita diferença. Hoje em dia, é uma situação tão básica que eu diria, e vejo isso até, digo isto com alguma pena minha, quando vejo alguns jogos ainda de jogadores séniores que não conseguem fazer recepções e que jogam sistematicamente para o lado e para trás, penso, deveriam ter dado uma fase da vida com o professor João Ferreira. E tendo em conta que o futebol evoluiu, entretanto, que influências é que o Mistério ainda consegue trazer dessa altura e agora para tentar implementar também nas equipas que o Mistério treina? Eu diria que aí também é um misto do Rui Capucho do antigamente e o Rui Capucho do que tem aprendido agora. A evolução do futebol obriga-nos a isso. Há hoje, naturalmente, metodologias de treino, de análise, ferramentas de trabalho que nós não tínhamos. Portanto, nós hoje conseguimos fazer uma análise do nosso adversário todos os jogos, da nossa equipa todos os jogos. Nada disso acontecia naquela altura. Portanto, nada disso. O facto, na altura, as equipas técnicas serem formadas por 2 pessoas, talvez 3 no máximo. A nossa equipa técnica hoje são 6, está composta por 6 treinadores. Temos um departamento de fisioterapia completamente independente, portanto, que só trabalha connosco. A componente da alimentação é, naturalmente, também um fator aqui decisivo e, portanto, naquela altura havia muito pouco disto. E, portanto, reitero, são comparações que são, inclusive, injustas. Não existia isso naquela fase da minha vida enquanto jogador. Hoje temos mais ferramentas, os treinadores têm mais e melhores ferramentas e eu tento tirar partido delas, nunca deixando de me esquecer daquilo que eu fui enquanto jogador e daquilo que eu aprendi com esses treinadores todos. Porque, por exemplo, há uma situação que hoje em dia no futebol moderno me deixa relativamente, como eu ia dizer, chateado. Eu hoje em dia analiso, nomeadamente, os jogadores que jogam lá atrás, os defesas centrais. Quando nós estamos a observar um jogador a defesa central, hoje em dia tira-se muito, ou escolhe-se muito um jogador pela fase de construção. Ou seja, um jogador que tenha inteligência e capacidade técnica para poder sair a jogar e sair a construir. Eu sou totalmente a favor disso. Agora, eu acho que se esqueceu um pouco que a primeira obrigação do defesa é defender. Exato. E hoje em dia nós vimos jogadores na defesa e até os jogadores na posição 6 que são extraordinariamente bons a construir, mas que defendem muito mal. E, portanto, eu diria que há esta junção daquilo que eu aprendi, que o defesa tem que primeiro defender, o que hoje se fomenta muito, que o jogador tem que saber construir. Eu acho que, se calhar, é algures a meio que está a virtude e eu tento ir um pouco por aí, porque não sou defensor nem exageradamente de uma facção nem da outra. Vamos passar então para esta temporada que o Alverca já se apurou para essa fase de campeão. E acaba por trazer um legado complicado, até porque a equipa do ano passado era uma equipa com muita qualidade e faz um campeonato fantástico, tal como já referimos. Como é que é feito o planeamento para esta temporada, tendo em conta que no início eram jogadores com características diferentes, como é normal, de um plantel para o outro, mas essas diferenças acabaram por trazer alguma dificuldade na forma de planear, na forma da equipa também depois se desenrolar dentro do campo, tendo em conta que tínhamos um plantel muito forte e agora temos um plantel diferente, não tirando o valor a este plantel, foi um plantel que foi crescendo com o campeonato. As 3 épocas que estamos cá, eu diria que fazia o seguinte paralelismo. Um pai que tem 3 filhos, gosta dos 3, mas são os 3 diferentes, não há volta a dar. E indiscutivelmente a qualidade tem abundado sempre por aqui, a verdade seja dita, mas os plantéis não são iguais. A mais-valia que eu acho que nós temos conseguido encontrar aqui um equilíbrio para que o processo de aquisição de jogadores e de renovação de jogadores para as épocas seguintes, e que tem sido feito com bastante sucesso, é o facto de haver um misto de jogadores de segundo e primeiro ano.
e esses jogadores não terem nenhum pedestral, nomeadamente os mais velhos. Todos os anos, os jogadores mais novos, se forem considerados melhores que os de segundo ano, têm tido oportunidades para jogar. Isso aconteceu no primeiro ano, aconteceu no segundo e está a acontecer este ano. Aliás, este ano até se calhar mais do que nos outros anos. O que acontece é que nós temos, diria, quase sempre uma base de transição de uma época para a outra. Por exemplo, para a próxima época, nesta altura somos capazes de ter aqui 12, 13, 14 jogadores já de 2005 que serão a base da época 23-24 e esse trajeto foi pensado e executado desde o primeiro ano que cá estamos. Portanto, quando chegámos não havia assim tantos jogadores, tivemos que ir recrutar muitos, mas nesse ano de recrutamento do Covid, recrutámos jogadores, eu diria, quase em simultâneo do ponto de vista da percentagem, 50-50, de 2003 e outros de 2004. E, portanto, esta sequência de ideia foi sendo passada para a época seguinte e estamos aqui hoje exatamente a seguir exatamente esse trajeto. E isso tem sido a segurança e estabilidade do clube. E aproveitando então estamos aqui a falar de jogadores de primeiro ano, deve-se também muito aos campeonatos. Nos primeiros 2 anos do Mister aqui tínhamos esse campeonato sub-21, que o Alverca foi bicampeão, entretanto este campeonato acabou por se extinguir e agora temos a equipa C, por assim dizer, a equipa sub-21, que joga na 3ª divisão distrital. Na ótica do Mister, qual dos campeonatos acaba por ser mais benéfico? Essa 3ª distrital em que os jogadores de primeiro ano acabam por estar a jogar com os jogadores mais velhos, mais experientes e às vezes aquela ratice que muitas vezes se fala que faltam nos jogadores acaba por aparecer mais cedo, ou esse campeonato sub-21 que acabava por, na minha ótica e muita gente, era um campeonato não tão equilibrado porque tinha ali 2, 3 equipas mais fortes que disputavam e depois os outros acabavam por ser equipas mais equilibradas, niveladas por baixo, por assim dizer. Este facto da equipa estar já na 3ª distrital é um ponto também muito importante, até porque, pegando o que o Mister disse, temos muitos jogadores de primeiro ano que começaram na equipa C, a equipa de sub-21 na 3ª distrital, e agora, entretanto, já fazem parte e jogam regularmente do Campeonato Nacional de Sub-19. Antes de responder à questão, um dado muito importante, só o facto do Alverca ter a possibilidade de ter 2 equipas a jogar no Sub-19, ou seja, com a equipa de júnior, sejam eles de primeiro ou de segundo ano, é uma mais-valia tremenda. Porquê? Porque muitos jogadores quando transitam de juvenis para júniores, como sabe, só há um campeonato nacional e, portanto, não há equipas B. Exato, ficam muito tempo sem. Exatamente, e, portanto, eu diria que 95% das equipas, nomeadamente aqui no Distrito de Lisboa, não tem equipas B. Ou seja, quem termina o trajeto de juvenil e transita para júnior não tem essa oportunidade de ter uma época, mesmo que não seja a um nível muito elevado, mas de estar em competição. E isso é muito importante para um jogador que depois, no ano seguinte, entra no seu último ano de formação. E entra logo com o jogo. Tremendamente. O facto de poder estar em competição, só por aí já é uma mais-valia. O facto de estar na 3ª divisão, este ano pela primeira vez, e em comparação com os campeonatos de sub-21 que ocorreram nas 2 épocas transatas, eu diria que este é mais equilibrado. Há atletas mais experientes, que por qualquer razão da sua vida, naturalmente, optaram por seguir outro tipo de carreiras, porque o futebol não dá, lamentavelmente, para toda a gente, mas nunca deixaram de saber jogar futebol. E, portanto, encontram-se aqui alguns jogadores interessantes. Naturalmente que a 3ª distrital é uma divisão complexa, naturalmente, nós sabemos isso, mas para nós vai claramente de encontrar aquilo que nós pretendemos, que é ter os jogadores em competição, não só para crescerem em competição, mas para nós também avaliarmos os que estão preparados para chegar à equipa de sub-19 ou os que estão preparados para transitarem para a época seguinte. Os jogadores nunca se podem esquecer que o facto de estarem aqui e serem de primeiro ano, em nada assegura que vão continuar na próxima época. Eles têm que perceber que estão num clube que nesta altura é extremamente competitivo e eles têm que perceber que todos os jogos eles têm que mostrar que têm competência para continuar aqui. E esse campeonato, este campeonato que agora acabou a primeira volta, tem dado essa oportunidade até para nós vermos jogadores que chegaram e que nós não conhecemos os jogadores todos e, portanto, estar com um jogador o ano inteiro a treinar, nós não conseguimos perceber a evolução deles. Eles precisam de jogar. E, portanto,
tem sido, desse ponto de vista, muito bom. Estamos a tirar partido disso, estamos a tirar notas do ponto de vista da preparação da época seguinte e, portanto, isso é mais um dado para nos ajudar a consolidar aquilo que está a ser feito e o que está a ser preparado para a próxima época. Voltando então ao campeonato sub-19, a equipa do Alverca fez um registro de jogos fantástico, teve cerca de 9, 10 jogos sem perder, inclusive pelo meio tem aquela vitória fantástica sobre o Benfica. Isso mostra também muito a evolução da equipa desde o início da época até agora ao fechar da primeira fase. Qual tem sido o segredo para esse crescimento dos jogadores? O crescimento tem sempre a ver com a soma dos indivíduos. Isso aí não há volta a dar. A verdade é que nós fizemos um campeonato inicialmente desequilibrado. Eu diria que no início acho que desconfiávamos quase todos do que é que estava a acontecer. Eu acho que a equipa do ano passado, o facto de ter sido uma equipa tão valorizada, acho que criou se calhar esse peso na equipa deste ano. A verdade é que a equipa deste ano fez o melhor campeonato sempre que existe dos júniores. Fizemos 42 pontos. Os trajetos anteriores andavam nos 35, 36, o ano passado tínhamos feito 40 e este ano fizemos 42 pontos, o que é absolutamente extraordinário. Quando ultrapassámos ou quando começámos, eu diria que o jogo do Benfica à terceira jornada fez perceber aos atletas que tinham capacidade para ir mais, para dar mais. Eu acho que voltámos a entrar numa fase relativamente cinzenta. No final da primeira volta e o início da segunda, eu acho que aí foi o nosso ponto de afirmação, exatamente, em que os jogadores começaram a perceber aquilo que nós queríamos deles, aquilo que eles valiam e o conhecimento entre eles. Chegou uma determinada altura que eu acho que toda a gente já sabia que o lateral esquerdo queria a bola ou no espaço ou no pé, que o lateral direito queria a bola no espaço ou no pé, se o ponta de lança era um ponta de lança que queria a bola no espaço ou no pé também. E nessa fase eu acho que conseguimos, foi a fase da maturidade da equipa e revelou claramente uma capacidade fantástica para fazermos em 8, 9 jogos, termos um empate e o resto tudo vitórias, portanto isso alimentou-nos de uma forma inequívoca e deu-nos oxigénio para depois agora na fase final aqui e acolá sofrermos um bocadinho também, acabámos depois de uma forma até relativamente bem, mas este último terço, porque o campeonato é muito equilibrado, a verdade seja dita, a diferença entre o último classificado agora e o primeiro não é assim tão grande. Este campeonato, eu reitero, este campeonato é provavelmente, a par da Liga 3, o campeonato mais equilibrado que existe em Portugal. Não é a Primeira Liga, não é a Segunda Liga, é indiscutível. Há uma proximidade muito grande. O Benfica e o Sporting, que ficaram em primeiro e segundo lugar, perderam pontos com os últimos classificados. Os últimos classificados ganharam-nos a nós também ganhámos eles. Há uma proximidade de valores que faz com que este campeonato seja fantástico de ser disputado. Aqui também um ponto então a referir antes de passarmos para fazermos uma antevisão dessa fase de campeão. Aqui o Alverca nesta semana acaba por mostrar duas saídas de dois jogadores que eram quase a base da frente de ataque do Alverca, a saída do Evandro e também a saída do Jaiminho, dois dos melhores marcadores, ambos tinham 8 golos. Como é que se vai lidar com esta perda de jogadores, até porque vem aí então as decisões deste campeonato? Há um misto de sensações neste tipo de situações que ocorrem. Naturalmente nós gostaríamos de ter o plantel forte e com as soluções todas que nós entendemos que ao longo da época foram as soluções que nos transportaram para a fase de campeão. Mas nós estamos num projeto em que nós não podemos esquecer a valorização do jogador e do clube. E, portanto, a nossa alegria ao sabermos que esses dois atletas foram para projetos maiores, para projetos diferenciados e com eventuais potencialidades de assegurar um futuro para eles melhor e eventualmente também para o clube, isso deixa-nos extremamente contente. Nós estamos aqui para isso. Isto não é a primeira vez que acontece, todos os anos tem acontecido, todos os anos nós estamos a exportar jogadores, seja para o campeonato, para qualquer campeonato em Portugal, seja para campeonatos internacionais.
nós vamos ter que arranjar soluções com o que temos. Vamos, se calhar, ficar com uma equipa mais nova, e sim, claramente, vamos ficar com uma equipa mais nova. A nossa equipa este ano, o rácio de idades, não havia assim uma disparidade grande. Não havia uma disparidade assim tão grande. Somos capazes de ficar com bastante mais jogadores nesta altura de primeiro ano, mas eu reitero, o facto de serem de primeiro ano não lhes retira nem experiência, nem qualidade, e estão todos preparados para jogar esta fase final. Se me questionam se eu gostava que cá tivesse o Jaime e o Evandro para a fase de campeão, gostava, porque eles ajudaram-nos a chegar aqui e, portanto, era justo e para nós era melhor, naturalmente, não há volta a dar, que eles estivessem connosco, mas estamos muito contentes com as saídas deles e com a questão deles terem mostrado aqui aquilo que podem fazer no futuro. Para fecharmos, vamos então fazer uma antevisão desta fase de campeão que aí vem. São 8 equipas a disputar o título nacional. O Alverca novamente está nas contas, como já tem acontecido nos últimos 4 anos, 5 anos. De que forma é que o Mister vê estes próximos jogos e esta reta final de campeonato? É assim, nós estamos numa piscina com tubarões. Nós somos o Nemo desta piscina ou deste aquário e, portanto, as nossas expectativas são fantásticas. Nós vamos fazer aquilo que nós ambicionámos durante o ano. Nós criámos a expectativa e às vezes não é fácil criar expectativas porque se não acontecem há grandes dissabores, mas nós criámos efetivamente este desafio e assumimos-lo que queríamos ir para a fase de campeão. O que nós queremos agora é continuar a mostrar aquilo que fizemos na primeira fase, mostrar qualidade individual, coletiva, que sabemos jogar futebol e que sabemos jogar em qualquer campo, com qualquer adversário. E, portanto, há uma questão hoje em dia e que isso não é negociável. É a identidade que nós temos e toda a gente percebe que o Alverca, onde quer que joga num sistema completamente aberto para jogar e para ganhar o jogo. E isso é o que vai acontecer. Sabemos de antemão que as equipas grandes nesta fase vão se reforçar com os jogadores mais velhos, que estão eventualmente nos campeonatos de sub-23, nas equipas B. Nós, quanto a isso, não podemos fazer nada. São realidades distintas. Antes dos jogos acontecerem, ninguém ganhou absolutamente nada. Portanto, nenhum deles nos vai começar a ganhar antes do jogo acontecer. Agora, eventualmente, eles terão até maior disponibilidade de escolha, que nós nesta altura não temos, mas nós temos uma equipa perfeitamente capaz de fazer um campeonato que dignifique o clube e o trabalho que está a ser aqui feito. Algum objetivo prévio ou vai ser jogo a jogo? Esse objetivo vai ser delineado, porque o futebol sem objetivos não tem piada nenhuma, a verdade seja dita. Vai ser delineado entre nós e os jogadores muito brevemente. Vamos fazer um encontro para festejar, porque ainda não conseguimos fazê-lo, para festejar a passagem à fase final e naturalmente vamos abordar isso entre todos. Eu tenho as minhas ideias, naturalmente quero partilhar com os atletas, quero também perceber o nível de ambição deles, mas naturalmente nós temos de ter os pés bem assentes na terra. Com isto fechamos então a nossa entrevista, agradecer novamente ao Mister Rui Capucho por este tempinho aqui que nos disponibilizou. Vai haver treino também, é importante referir que esta equipa continua então a preparar essa segunda fase. Agradecer a todos os que estão aí deste lado e nos acompanham diariamente. Até à próxima.